Então, pessoal, vamos começar com a nossa pintura, nosso trabalho final da aula 18 e 19. Então, vocês vão precisar de uma régua, um lápis ou uma grafite como essa que eu estou usando. Nesse caso, como é um exemplo que eu estou fazendo para vocês, eu vou fazer aquele desenho, aquela pintura final que eu mostrei para vocês, daquela mulher num campo de girassóis, no pôr do sol. Mas vocês podem usar esse exemplo para fazer uma pintura autoral, que é o objetivo. Vocês podem fazer essa pintura que eu vou fazer junto com vocês aqui nesses vídeos, né, do trabalho final. Mas eu gostaria muito que vocês fizessem, se inspirassem nesse exemplo para fazer uma pintura da imaginação de vocês, integrando o ser humano e a natureza. Gente, nessa primeira parte eu delimitei, eu fiz duas linhas aí, como vocês viram, duas linhas na horizontal e uma na vertical. A linha na vertical é no centro da folha e as duas linhas, linha 1 e linha 2, na horizontal eu fiz para delimitar o tamanho dessa cabeça dessa mulher que nós vamos pintar, desenhar. Então a gente vai começar a nossa pintura pelo esboço, né? Então a gente vai desenhar antes de pintar. Então eu fiz essas duas linhas e a linha central para me orientar, mais ou menos onde ficaria essa cabeça. E aí eu vou fazer uma primeira linha na altura dos olhos, né? Outra linha na altura do nariz e a terceira linha na altura dos lábios, tá bom? Pra gente se orientar. Mas vocês podem fazer esse rosto também a partir daquela técnica que a gente aprendeu na aula de formas humanas, né? Que pode facilitar para vocês também. Vocês podem fazer também a partir do desenho de grade, se auxiliar vocês. Então eu estou mostrando como que eu faço a partir dessas linhas de orientação, né? Ou seja, bem menos linhas do que a técnica de desenho em grade. Vocês podem fazer isso também ao longo do tempo. Então eu vou fazer essa mulher de olhos fechados. E como eu já tracei a linha dos olhos ali, eu vou desenhar esses dois olhos, o nariz e a boca, né, que é o início do nosso rosto ali. Então eu quero que vocês façam de acordo com o que a gente aprendeu nas outras aulas das formas humanas, né? E que eu vou colocar o link para vocês que vocês possam relembrar de como que a gente faz esse desenho do rosto, tá bom? Nesse caso, ela é uma mulher negra, então a gente tem que prestar muita atenção nas características dos olhos, do nariz, da boca, né? Para a gente conseguir identificar a característica dessa pessoa, né? Então cada pessoa tem uma característica e a gente precisa observar as características do rosto de cada pessoa para poder representar aquela figura humana, né? Então aí eu tô fazendo alguns detalhes do nariz, tem também as sobrancelhas ali, as orelhas. Gente, as orelhas, elas começam na altura dos olhos e elas terminam na altura do nariz. Como vocês podem observar ali, fica no tamanho proporcional dessa forma, tá bom? Os olhos, eles precisam ter a mesma distância de um olho para outro, tá bom? Então, essa largura ali do centro do intervalo entre um olho e outro é a mesma medida de um olho, tá bom? Então, eu vou fazendo os traços aqui do cabelo, pra gente ter uma ideia de como que vai ficar esse cabelo. No fim, na pintura eu mudei um pouquinho esse cabelo, então eu começo a traçar o tronco, né, os ombros. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer só o rosto, se for mais simples para vocês, vocês podem fazer também.
E nessa parte aqui eu vou acelerar um pouquinho para a gente conseguir ver esse esboço o esboço finalizado, né? Para a gente começar essa nossa pintura. Então, nesse esboço aqui da nossa pintura, integrando o ser humano e a natureza, eu fiz essa mulher segurando alguns girassóis, né? Ela estará de costas para um campo de girassóis também, de plantação de girassóis. E ela tem um horizonte ali. Então, nesse horizonte, a gente vai usar aquela técnica que a gente aprendeu de linha do horizonte, de noção de distância, ou seja, os elementos que estão mais próximos da nossa vista e os que estão mais distantes, ou seja, os que estão mais próximos são maiores, e à medida que eles vão se distanciando na linha do horizonte, esses elementos vão diminuindo, que é o que vai acontecer com os girassóis que estão nessa plantação ali no campo, tá bom? Então, vocês vão ter que traçar atrás dessa figura humana uma linha do horizonte, caso vocês resolvam fazer de acordo com esse exemplo que eu estou fazendo. Então aí nós já temos mais ou menos esse esboço. Ela já está segurando os girassóis. Eu também desenhei um girassol ali embaixo desse desenho para ter uma ideia. Então passei a fita crepe nas bordas do nosso desenho, da nossa pintura, né? Como a gente faz em todas as pinturas. Eu desenhei esse girassol ali que está mais próximo dessa figura humana para a gente ter uma ideia de tamanho, mas na realidade, como a gente vai pintar esse fundo, esse esboço desse girassol vai sumir. Então, é por isso que no exercício 3 a gente aprende como fazer esse girassol sem precisar se orientar pelo esboço, tá bom? Então a gente faz direto com a tinta e é por isso que a gente fez esse exercício 3. Então agora a gente vai para a parte mais divertida, né? Que é de iniciar a nossa pintura. Nessa parte eu decidi primeiro fazer o céu. Então eu queria um céu bem iluminado, amarelo. E eu comecei pintando esse fundo ao redor dessa figura humana todo de amarelo. Toda essa parte de cima, né? A gente delimitou uma linha do horizonte, então a parte de cima, que é o céu, será pintado todo de amarelo. E a gente vai fazendo um degradê depois, uma mistura com um pouco de vermelho para dar um tom alaranjado de pôr do sol ali também, parecido com o que a gente fez naquelas pinturas de perspectiva, tá bom? Então, nesse vídeo a gente faz o esboço dessa nossa pintura, integrando o ser humano e a natureza. O ser humano, um elemento do ser humano, vocês podem fazer também somente mãos segurando uma planta ou integrando com a natureza, o que vocês acharem melhor, mas eu acho interessante vocês tentarem também fazer como esse que eu tô fazendo, tá bom? E aí vocês partem pro autoral,
trabalho pintura de composição de acordo com o que vocês imaginam, assim, do ser humano integrando a natureza, tá bom? Então a gente parte agora para o próximo vídeo, que dá continuação a essa parte da pintura. Gone too far for us to see. We